Nesta noite, eu gostaria de falar com você sobre sede. Nos anos 80 tinha uma banda chamada Titãs, e essa banda tinha uma música que falava assim: a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Era saindo da ditadura, havia muito, nesse período assim, de muito desejo de liberdade, de mais e mais e mais, e muita sede, muita fome, de muita coisa, de cultura, de arte. E no meio da música ele fazia uma pergunta que era assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Era assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Essa pergunta, obviamente que na metáfora da música, não era apenas uma pergunta da sede de água, ok? A sede ali, ela representava um desejo, uma vontade de alguma coisa. Então, era uma metáfora que simbolizava um desejo que tem que ser atendido com urgência. E a sede é assim. Eu, por exemplo, quando chego aqui para pregar, a gente fica com certo nervosismo, principalmente nesse início, o peso da responsabilidade é muito grande, a boca dá uma secada, a gente fica com sede. E a sede é essa necessidade de encher o nosso corpo, aí, hidratar o nosso corpo, e que é uma coisa muito urgente. Você pode ficar aí talvez até alguns dias sem comer, mas você precisa beber. Se você ficar muito tempo sem beber, você vai ter problema. Por que isso? O seu corpo, e eu estou fazendo uma introdução aqui antes da gente ler o texto, tá? Você já viu aí que a gente vai ler lá em João capítulo 4, capítulo 7, você pode até ir abrindo a sua Bíblia, mas eu estou fazendo uma introdução aqui para você entender e eu poder te explicar sobre a sede que nós temos física, a sede que nós temos metafórica de muitas coisas, que aponta para uma sede espiritual que na sua vida é a sede de Deus, que só Cristo pode satisfazer. É nesse ponto que eu quero chegar. Mas eu preciso fazer essa introdução para você, para dizer que o seu corpo, ele é feito na maior parte de água. O ser humano, ele tem de 55%, 60% até 75%, 80% de água, dependendo da idade, dependendo do sexo. Um bebê tem mais de 70% do corpo constituído de água. Já uma pessoa idosa pode ter mais ou menos 55% de água, mas todos nós temos, na maior parte do nosso corpo, mais de 50% é água, e à medida que essa água vai diminuindo no corpo, o seu corpo tem sensores, né? Deus fez o seu corpo de maneira que ele seja muito tecnológico, ele tem sensores que detectam que você está ficando sem água, e ele manda um sinal, o sinal lá para o hipotálamo, que é uma parte lá do cérebro. Esse hipotálamo, ele lança um alerta: estamos ficando sem água, precisamos de alguma indicação. Boca seca, e você sente aquela vontade de beber água. Mas a sede, ela é uma coisa tão forte, que ela acaba sendo uma metáfora para muitas coisas na nossa vida, que a gente deseja com muita vontade. Pesquisando lá, na minha pesquisa, enquanto eu preparava essa mensagem, eu vi que nós temos pelo menos 6 filmes estrangeiros que foram traduzidos no Brasil com o título Sede de Vingança. Sede de Vingança. Depois nós temos outros 3 títulos que foram traduzidos no Brasil como Sede de Justiça. Sede de Justiça. E quando uma pessoa quer muito uma coisa e ela vai muito afoita para tentar pegar aquela coisa, e a gente acha que ela foi muito até precipitada, qual é a expressão que a gente usa? Fulano foi com muita sede ao pote. Fulano foi com muita sede ao pote. Então a sede, ela é uma metáfora para um desejo intenso que nós temos na vida para muita coisa. E eu tentei pensar muitos desejos que as pessoas têm, muito tipo de sede que as pessoas têm, e eu classifico em 4 tipos pelo menos. 4 tipos: sede de satisfação, sede de justiça, sede de relacionamento e sede de propósito. Satisfação, justiça, relacionamento e propósito. Sede de satisfação. Satisfação pessoal. Satisfação do seu bem-estar. Quem está mal quer ficar bem. Quem está bem quer conquistar e experimentar outras coisas que ainda não tem. Essa é a sede de satisfação. Dentro da sede de satisfação, quantas pessoas não têm sede de paz? Sede de paz. Vivem em conflito. Vivem em guerra. Na sua família, vive em guerra no seu trabalho, vive em guerra com outras pessoas,
vivem no meio do caos e estão buscando paz. Quantas pessoas não têm sede de descanso? Vivem procurando, vivem ocupadas, vivem cansadas, vivem perturbadas, estão buscando descanso. Sede de saúde. Quantas pessoas não estão enfermas? Não estão lutando contra uma enfermidade física, uma enfermidade psicológica, emocional? Sede de saúde, sede de aceitação, sede de serem aceitas, de serem acolhidas pelos outros. Sede de alegria. Quantas pessoas não estão tristes? Sede de vida digna. Quantas pessoas não estão com dificuldade material, passando uma necessidade material? Elas têm sede de ser satisfeitas na sua necessidade. Mas tem pessoas que estão bem. Isso eu citei, sede de pessoas que estão com algum problema e querem satisfação. Mas tem pessoas que já estão bem, só que querem mais. Sede de poder. Quantas pessoas não estão aí buscando poder, conseguir conquistar riqueza, status, fama, vitórias? Quantas pessoas você não conhece que estão com sede e querem mais, e querem mais, e querem mais aventura, emoção, prazer, sexo? Quantas pessoas não estão aí com muita sede dessas coisas, buscando de todas as maneiras possíveis satisfazer a sua sede? Mas nós temos sede de justiça. Essas pessoas que eu classifico como quem tem sede de justiça, são aquelas pessoas que olham os problemas do mundo, olham as injustiças do mundo, olham os males do mundo, e a sede delas é resolver isso. A sede delas é melhorar isso. A sede delas é curar o mundo. A sede delas é resolver os problemas do mundo. Então elas têm sede de cuidar do meio ambiente, de melhorar, de acabar com a poluição, de acabar com o lixo no mundo. Ou então elas têm sede de acabar com a fome. Elas queriam muito acabar com a fome no mundo. Elas queriam acabar com a pobreza das pessoas. Elas têm sede de acabar com as guerras. São sedes. E essa é uma sede de justiça. Sede de relacionamento. Quantas pessoas não estão aí com sede por um casamento, por um namoro, por um romance, por amizade? Sede de família. Queriam ter uma família, queriam ter filhos, queriam ter um bom relacionamento com o seu pai e sua mãe. Tem sede de um bom relacionamento com os seus irmãos. Tem sede de um bom relacionamento com os seus vizinhos. E quantas pessoas não têm sede de propósito? Sede de entender o sentido da sua vida, de entender qual é a sua identidade. Num tempo como esse, quando se prega e se ensina que você pode ter qualquer identidade que você quiser, as pessoas estão aí procurando e passando de identidade em identidade e tentando se encontrar. Quem sou eu no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nesse mundo? Para que eu sirvo? Qual é o meu papel? Essas são as sedes que as pessoas têm no mundo. E não estou dizendo que são ruins essas sedes. Nós temos sede porque Deus nos fez de uma maneira que a nossa necessidade não pode ser atendida totalmente em nós mesmos. Nós somos dependentes daquilo que está fora de nós. E daqui a pouco eu quero te mostrar como isso aponta para Deus. O problema dessas sedes aqui não é você procurá-las. Sede de relacionamento, sede de saúde, sede de paz. Não é esse o problema. O problema é que não necessariamente você vai conseguir satisfazer todas essas sedes. Em algum momento você pode se frustrar. Quem tem buscado a sede da própria satisfação sem Deus pode acabar com cansaço de buscar se satisfazer e nunca conseguir. Ou buscar se satisfazer à custa do bem-estar de outras pessoas e fazer até o mal a alguém para satisfazer a si mesmo. Quem busca a satisfação, a sede de justiça, de melhorar o mundo, pode se frustrar, chegando ao ponto de entender: eu nunca vou conseguir fazer isso que era a minha sede, melhorar o mundo, acabar com a pobreza, curar o meio ambiente. Frustração. Quem busca a sede de relacionamento, infelizmente, pode acabar com decepção. Pode acabar sendo ferido pelas pessoas com quem buscava se relacionar. E quem busca o propósito, a sede de propósito, pode chegar à ansiedade de nunca entender qual é a sua identidade, o seu propósito e o seu papel no mundo. Então essa sede, ela tem que ser muito bem entendida. Essa sede que eu e você temos, ela existe porque Deus nos fez
de uma maneira que a nossa satisfação está fora de nós. Guarde bem isso. Deus nos fez de uma maneira que a nossa satisfação está fora de nós. E é por isso que a maior sede que eu e você temos é a sede de Deus. Algumas pessoas percebem isso, outras não. Mas quantas pessoas não têm sede de vida eterna? Sede de vida eterna. Sede de ter certeza de que quando fecharem os olhos neste mundo, vão continuar vivendo com Deus. Quantas pessoas não têm sede de perdão de Deus? Se sentem culpadas diante de Deus, sabem que estão em dívida para com Deus e buscam o perdão de Deus. Quantas pessoas não estão buscando uma pureza espiritual? Quantas pessoas não se sentem sujas, não se sentem pecadoras, com a sua consciência pesando, e elas buscam pureza espiritual? Isso é sede de Deus, isso também é sede de Deus. Quantas pessoas não estão buscando uma separação do mundo, acham esse mundo um mundo corrompido, um mundo contaminado, querem se separar do mundo? Isso nada mais é do que sede de Deus. E essa sede de Deus, ela existe porque Deus nos criou e colocou em nós o fôlego da vida. Colocou em nós o fôlego da vida. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, o texto bíblico narra o momento em que Deus criou o ser humano. E é muito interessante essa narrativa. Logicamente que é muito complexo a forma como Deus criou o ser humano, e a linguagem de Gênesis é uma linguagem que nos permite compreender, dentro da nossa capacidade, como Deus criou o ser humano. E ela diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Veja, eu disse para você no início dessa mensagem, que mais da metade do seu corpo é feito de quê? Água. Quando o texto bíblico narra que Deus criou o ser humano, ele diz que Deus criou o ser humano de quê? Do pó. Está faltando um elemento então aí. Cadê a água? Você já parou para pensar nisso? Cadê a água? Na narrativa de Gênesis, do momento em que Deus criou o ser humano. Só que Deus não criou o ser humano só do pó. Ele criou o ser humano do pó e soprou em suas narinas o quê? O fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você é uma alma vivente. Você não é um corpo vivente. Você é uma alma vivente. Veja, a narrativa de Gênesis não diz que Deus colocou água no ser humano, mas soprou o fôlego da vida. A alma que está dentro de você, ela, de certa forma, representa a água que também está no seu corpo, que é mais da metade daquilo que você é. Ou seja, a maior parte de você é um elemento imaterial, na verdade. É a alma que Deus te deu e que tem sede de Deus. Vou repetir. Quando Deus sopra o fôlego da vida, está implícito que Ele colocou uma água junto com o pó da terra. E essa água é a maior parte. A maior parte de você, representada por esta alma, é Deus, através da parte material que Ele colocou em você e que te faz ter vontade, desejo e sede de se relacionar com Ele. Então, não importa tudo que você se satisfaça nesse mundo, de satisfação pessoal, de sede de justiça, de relacionamento, de propósito, você pode buscar satisfazer toda essa sede. Se você não se satisfizer da principal sede que você tem, que é Deus, a sede de Deus, você nunca será satisfeito ou satisfeita. Talvez você seja uma pessoa que busca se satisfazer de muita coisa e continua com sede. Você busca satisfação pessoal, mas nunca é suficiente. Você busca satisfazer sua sede de justiça, mas nunca acaba. Você busca satisfazer de relacionamento, mas nunca tem uma conclusão. Por quê? Porque a sede principal que nós temos, que você tem, é a sede da alma, é a sede de Deus. É muito interessante, quando a gente pensa sobre essa questão da sede, da satisfação, da hidratação, o exemplo do álcool. O álcool, principalmente a cerveja, que as pessoas bebem em muita quantidade, né? Porque o vinho, tal, o uísque, essas bebidas alcoólicas até mais pesadas, assim, né? Vodka, as pessoas, em regra, né? Normalmente, bebem pouco, né? Uma dose, assim. Lógico que tem
pessoas que bebem uma garrafa de uísque lá e entram em coma alcoólico, mas são coisas maluquices assim que as pessoas fazem, né? A pessoa normal do mundo, né, que bebe aí, ela bebe muito cerveja, 2, 3 garrafas, não sei quantas latas de cerveja. E o interessante do álcool é o seguinte: o álcool, quanto mais a pessoa bebe, mais desidratada ela fica. Não sei se você sabia disso. Porque quanto mais álcool bebe, o álcool afeta o funcionamento do fígado e ele diminui a capacidade do fígado e do corpo de reter água. Então, quanto mais álcool e cerveja uma pessoa bebe, menos hidratada ela é e mais sede ela tem. Então é muito interessante essa ilustração do álcool, porque ela representa a situação das pessoas no mundo. Bebem, bebem, bebem e continuam com sede. Conquistam, conquistam, conquistam e continuam com sede. Vivem romances, relacionamentos, conquistam bens, alcançam coisas e nunca descansam. Porque nunca descansam em Deus. Nunca descansam em Deus. É muito interessante, no Evangelho de João, capítulo 4, e agora nós vamos ler os 2 textos que nós temos preparado para essa noite. João 4, nós vamos ler versículos 13 e 14. Jesus está conversando com uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana, num poço, e falando sobre a água que ela está tirando do poço. E nesse momento da conversa, ele vai mudar um pouco a perspectiva desse negócio da água e da sede. E ele fala para ela assim, no versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, Jesus está dizendo exatamente isso aqui. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas a água que eu der, e quem beber da água que eu der, fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pula alguns capítulos aí e vai lá para o capítulo 7 agora, do Evangelho de João. Jesus está falando na festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém. A festa dos tabernáculos era uma festa em que os judeus iam para Jerusalém ficar acampados em tendas. Eles faziam cabanas na rua, eles faziam cabanas nos terraços das casas, eles faziam cabanas nas montanhas, eles faziam cabanas para celebrar, para rememorar o tempo em que o povo de Israel foi peregrino no deserto, vivia em tendas, vivia em cabanas. Então eles tinham a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Jerusalém estava lotado de pessoas, e nesse momento, nessa grande festa, no último dia, versículo 37, Jesus se levanta e diz, olha, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então é interessante nós vermos essas palavras de Jesus sobre sede, porque primeiro ele diz lá para a mulher: se alguém beber dessa água, continuará tendo sede. Essa é uma metáfora para a água do mundo. Se você continuar só bebendo da sede das coisas desse mundo que você tem, você continuará tendo sede. Mas se você beber da água que Jesus dá, que é Ele mesmo, e o Espírito Santo, que é Ele vivendo em nós, você não mais terá sede. Mas nesse texto aqui, da festa dos tabernáculos, do capítulo 7, ele diz uma coisa que tem que te chamar a atenção. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, Jesus está colocando a possibilidade de pessoas não terem sede de Deus. O que na verdade não é que elas não têm sede de Deus, mas elas estão tão cheias de beber as coisas desse mundo, que elas não conseguem perceber a sede de Deus que elas têm. Então, meu querido, eu queria dizer para você nessa noite, eu queria te chamar a atenção,
aqui baseado na palavra de Deus, com todo amor, com todo carinho, e fazer um alerta para você: se você estiver bebendo demais das coisas deste mundo, você não vai perceber a sede de Cristo que você tem. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, às vezes é importante a gente se desconectar um pouco das coisas do mundo para perceber a sede de Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre jejum, sabia? Se você se desconectar um pouco dos seus bens, se você se desconectar um pouco até dos seus relacionamentos, se você se desconectar um pouco do trabalho, um pouco do dinheiro, um pouco dos prazeres, você vai conseguir perceber a sede de Deus que você tem, mas que muitas vezes está oculta numa inundação de coisas do mundo que estão enchendo a sua alma e te afastando do Senhor. Uma vez eu estava assistindo um trecho daquele programa, tem um programa não sei se é na National Geographic, né, ou na HBO, não lembro, é um canal pago assim, canal pago, né, de TV a cabo, que é Quilos Mortais. Você já deve ter ouvido falar desse programa. Quilos Mortais é aquele programa que tem pessoas com obesidade mórbida e que elas vão procurar um tratamento, né, porque a vida delas está em risco. Se elas não fizerem um tratamento, daqui a pouco elas não conseguem mais andar, e, enfim, uma série de problemas muito graves. E uma vez eu vi um episódio em que eram duas irmãs com um problema muito grande de obesidade, e a enfermeira perguntou para elas assim numa entrevista: o que você bebe? Aí ela falou assim: eu bebo refrigerante zero, light, né? Diet, refrigerante diet. E ela perguntou assim: e água? Não, eu não bebo água, eu só bebo refrigerante diet. E ela falou assim, a enfermeira: mas por que você só bebe refrigerante diet? Ela falou assim: a minha mãe disse para mim que se eu bebesse refrigerante diet, isso cortaria todo o açúcar que eu como. Esse programa é muito curioso, porque mostra que muitas pessoas que vivem nessa situação de obesidade mórbida, na verdade é um problema até psicológico. Ela não consegue ver a gravidade da própria situação, não consegue perceber que aquilo que ela está fazendo está destruindo ela mesma. Ela não consegue perceber que as atitudes que ela tem estão acabando com a sua própria vida. Quantas pessoas estão no mundo bebendo, com sede, ingerindo tanta coisa, tanto lixo, às vezes tanta inutilidade, às vezes são até coisas boas, família e tal, mas a vida dela está tão voltada para o trabalho, está tão voltada para a profissão, está tão voltada para a carreira, está tão voltada para a casa, para o carro, e não percebe que Deus está sendo colocado para fora e nunca consegue perceber a sede de Deus que tem. Querido, vou dizer para você, a única forma de você preencher a sua sede de Deus é Cristo. Eu vou repetir, a única forma de você preencher a sede de Deus e satisfazer é Cristo crucificado na cruz do Calvário. Ah, mas eu estou seguindo a religião tal. Eu vou dizer para você, baseado na palavra de Deus, é Cristo crucificado na cruz do Calvário. Ah, mas eu li o livro tal, do filósofo tal, do mestre, o sábio tal. Cristo na cruz do Calvário. Porque ali Ele deu a vida por você, Ele derramou o sangue por você, para te satisfazer. E tem uma coisa muito interessante, no momento da crucificação de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, Deus encarnado, na pessoa de Jesus, veio ao mundo e morreu na cruz no seu lugar e no meu. Ele se entregou no lugar do seu pecado e do meu. Mas quando ele estava na cruz, lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 33 e 34, está escrito assim, antes de eu ler: quando o condenado era crucificado na cruz, ele era pendurado, para que ele não ficasse muito tempo ali agonizando, eles o quebravam as pernas, porque assim ele não podia se sustentar e morria sufocado, ou eles furavam o lado dele com uma lança, para que ele morresse logo. E isso foi acontecer com Jesus também. E a narrativa de João, no capítulo 19, é assim: quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estavam mortos, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. O Senhor Jesus, Ele disse, lá no texto que nós lemos: se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que Escritura? O Antigo Testamento conta a história de quando o povo de Israel estava no deserto e eles estavam com sede.
E o que Deus, qual foi a orientação de Deus para Moisés? Fala com essa pedra. E Moisés até bateu na pedra, mas a pedra jorrou água. Depois do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento interpretando essa passagem diz assim: aquela pedra era Cristo. E depois, quando Cristo está na cruz do Calvário, ele é furado no lado, o que sai dele? Água. Cristo é aquele que mata a sua sede, porque o sangue dele foi derramado no seu lugar. Ele só ele pode te dar vida, porque só ele morreu no seu lugar. A água da vida e do Espírito que jorra de Deus, só jorra porque o sangue de Cristo jorrou na cruz do Calvário. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja buscando aí nas religiões, no misticismo. Eu queria te explicar a diferença entre religião e Cristo. A diferença entre religião e Cristo é que a religião é você tentando satisfazer uma divindade. Cristo é Deus satisfazendo a sua sede espiritual. Cristo é o inverso da religião. A religião que o mundo busca, as religiões que o mundo procura, é o ser humano tentando satisfazer o divino. Cristo é Deus vindo ao mundo para satisfazer a sede da sua alma, satisfazer a sede da sua alma. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, no texto de João 4, aquele que a gente leu só um pedacinho, quando chega lá no versículo 7, antes até do texto que a gente leu, Jesus fala para a mulher assim: me dê um pouco de água. Veja, antes de Jesus falar, se alguém beber da água que eu der, fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ele fala assim: me dê um pouco de água. Com esta palavra, Jesus já estava querendo dizer para a mulher o seguinte: para você receber a água que eu quero dar, você precisa primeiro entregar a sua vida para mim. Para você receber a água que só eu posso dar, primeiro você tem que se dar para mim. Então o que eu queria dizer para você nessa noite é que o Senhor Jesus, Ele é o único que pode te satisfazer. Mas para isso, você precisa primeiro entregar a sua vida a Ele. A sua alma tem sede de Deus. A pergunta é: você tem sede de quê? Eu digo para você: a sua alma tem sede de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 42, versículo 2. Salmo 42, versículo 2, o salmista diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Querido, nessa noite eu queria te fazer um convite. Eu queria que você pensasse sobre a sua vida. E eu queria que você pensasse na sede que você tem, de tantas coisas. Sede de relacionamento, sede de satisfação, sede de propósito, sede de justiça, mas que você considerasse a sede de Deus que você tem. E que só Cristo, que morreu por você, pode preencher. Aquele que quando morreu, saiu dele água e sangue. O sangue que te purifica e a água que é a vida de Deus para a sua vida.